Beleza, então a gravação aqui iniciou e hoje a gente vai falar sobre o método científico, tá? Antes da gente falar sobre o método científico, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o fazer ciência, certo? Então, abram aí o livro na página 6, né? Na verdade, página 7, ó, o exercício é página 7. Ou o exercício é na página 6, mas o capítulo inicia na página 7. Então, na página 7 aí tem falando sobre o método científico. Talvez, em algum momento da vida de vocês já tenham ouvido falar sobre o método científico. E essa parte aqui da ciência, ela se preocupa em determinar informações a partir de experimentações, certo? A gente não pode gerar informações aqui no método científico sem experimentar esses resultados. Os resultados todos devem ser comprovados através de experimentos. Mas antes de chegar a uma experimentação, o método científico passa por um processo bem complexo antes de tudo isso, tá? O que é que todos os cientistas têm em comum? Eles têm em comum a curiosidade, certo? Só um minuto, pessoal. Eles têm em comum a curiosidade, certo? Essa curiosidade, ela vem a partir de uma observação. O que seria essa observação? Observação é observar um fato, certo? Por exemplo, quando você observa que um determinado organismo se comporta de uma forma ou de outra, você está fazendo uma observação. E essa observação, ela gera curiosidade, certo? Então, todos os cientistas, eles têm um ponto em comum, eles são curiosos, eles observam aquele comportamento e eles querem entender como que funciona aquele comportamento, aquela ação, aquela reação, tudo isso eles querem entender como é que funciona. Então, essa ideia aí vem da curiosidade. Quando você é curioso em relação a alguma coisa, essa curiosidade lhe leva a uma pergunta. Por exemplo, você todos os dias está lá sentado na porta da sua casa e você olha o céu. Aí você pensa, você observa, né, que o céu é azul. Aí essa curiosidade, né, ela lhe gera a pergunta, mas por que o céu é azul e não verde? Por que ele não é vermelho? Por que ele não é laranja? Por que às vezes o céu muda de cor quando o sol está se pondo ou o sol está nascendo? Qual a explicação para isso? Então, essa daí gera uma pergunta para você. A curiosidade que você teve em relação à cor do céu gera uma pergunta. E essa pergunta aí vai gerar uma hipótese, certo? O que seria essa hipótese? A hipótese é uma possível resposta para a sua pergunta, tá? A hipótese, ela é tipo assim, você fez uma pergunta, por que o céu é azul? A sua possível explicação, o céu é azul porque, sei lá, os raios solares batem na atmosfera e a luz que ela é refratada, ela fica na cor azul, né? A cor que a gente consegue ver é a cor azul. Então, essa daqui é uma hipótese. Como que você explica a sua pergunta? É uma suposta resposta para a sua pergunta. Isso aí é uma hipótese. Para que você possa ter certeza que a sua hipótese está correta, você deve fazer uma experimentação, certo? Então, a sua hipótese, ela vai precisar ser experimentada. E aí, o seu experimento, ele vai fazer o que com a sua hipótese? Ou ele vai dizer que a sua hipótese está certa, ou ele vai dizer que a sua hipótese está errada. Pessoal, em relação à cor do céu, a gente não tem como, por exemplo, tirar a atmosfera do nosso planeta para testar se é por causa disso que o céu é azul. A gente não tem como fazer isso. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma simulação. A gente pode criar um planeta, não criar um planeta, né? Mas criar, por exemplo,
um programa de computador que simule a nossa atmosfera. E aí, se você tirar aquela atmosfera da simulação e o céu não ficar mais azul, então a sua hipótese está correta. Se você tirar e ela continuar azul, então é porque não era a atmosfera que causava a cor azulada do céu. E isso daí é a sua hipótese sendo rejeitada ou sendo confirmada. Isso aí é a experimentação. Só que a sua experimentação, ela tem que passar por um processo criterioso. O que é um processo criterioso? É um processo que tem critérios, né? Não pode ser um processo que acontece de qualquer forma. Você tem que ter, como é que eu posso falar para vocês? Você tem que ter uma regra. O que vale para um tem que valer para o outro, certo? Tem que ser uma análise bem livre de tendências, certo? Porque, tipo assim, quando você está fazendo um experimento, você quer que o seu experimento dê certo, né? Mas não é que o seu experimento não tem um certo e um errado. O seu experimento tem que ser funcional, né? Ele tem que dar um resultado. Seja esse resultado aquele que você espera ou o resultado que você não espera. Isso tem que ser uma análise criteriosa, né? Você tem que ter critérios, você tem que dizer assim, olha, o experimento vai seguir esses passos aqui, assim, 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 assim. Você tem que seguir aqueles passos independente do resultado que você espere, certo? Para isso, a gente vai utilizar dois tipos de grupos, né? A gente vai separar o nosso experimento em dois grupos. Um grupo que a gente vai experimentar o nosso fazer o nosso experimento, e o grupo controle, onde a gente vai dar as mesmas condições para ele, mas a gente não vai experimentar ele, né? A gente não vai colocar a nossa hipótese nesse grupo. Vocês vão já entender quando eu der um exemplo, vai ficar mais fácil vocês visualizarem. E isso vai gerar resultados, certo? Os seus resultados, eles vão dizer se a sua hipótese está certa ou está errada. De qualquer forma, a resposta que você conseguiu aqui, ela vai dizer se a sua hipótese está certa ou está errada, mas ela vai gerar novas perguntas. E essas novas perguntas vão gerar novas hipóteses, que vão gerar novos experimentos, que vão passar por análises, vão gerar resultados e vão refutar ou confirmar a sua nova hipótese, que vai gerar novas perguntas e assim vai seguir nesse ciclo infinitamente. Por isso que o conhecimento científico, ele nunca está completo, a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender, certo? Então, essa é basicamente a ideia do método científico. Eu sei que para vocês fica muito abstrato, você não consegue visualizar o método científico dessa forma. É por isso que eu vou propor para vocês que vocês façam um experimento em casa. Como é que vai funcionar esse experimento que vocês vão fazer em casa? Esse experimento está descrito aí na página 8 do livro de vocês, certo? E vocês vão utilizar o quê? Vocês vão utilizar 3 garrafas PET, certo? 3 garrafas PETs. Pode ser as garrafas PET de 1 litro, que fica mais fácil de você fazer o experimento, né? Você vai usar fermento biológico, e aí vocês vão ter que pedir ajuda para os pais de vocês em duas coisas. Uma para comprar o fermento biológico, certo? O fermento biológico, eu acredito que é por volta de R$ 1 ou R$ 2 no máximo. Em qualquer supermercado você acha fermento biológico. E você vai utilizar eles para fazer um experimento, certo? E o restante das coisas você tem em casa. Você tem água em casa, eu espero que tenha água na sua casa, porque todo mundo precisa de água em casa. Copo, açúcar e só. E uma colher. Pronto. É tudo que você vai precisar para esse experimento. E todo passo a passo vai estar feito aqui. Você vai ter que seguir criteriosamente cada um dos passos que estão descritos aqui nessa parte, certo? Esse experimento aqui seria ideal que você fizesse até o final de semana, para segunda-feira você me mostrar os resultados. Se você fizer antes, você pode mostrar antes. Você pode fazer no final de semana, chame seu pai, sua mãe, seus irmãos, e diga, vamos fazer um experimento aqui, vamos demonstrar o método Página científico. 8, né, professor? Hã? Isso, Página 8. o experimento está descrito na página 8.
Tá. Mas antes de tudo, né? Antes da gente fazer o experimento, eu quero mostrar aqui para vocês o como que esse é o método científico aqui, né? Ó, tem aqui ele está curioso, formulou uma pergunta, pensou numa possível resposta e parte para a experimentação. Então, o experimento é basicamente o seguinte, ó. Em um frasco, né? Em um dos frascos, você vai colocar o frasco um, vou colocar aqui o nome, frasco um, frasco 2 e frasco 3. No frasco um, você vai colocar o quê? Meio copo de água morna, certo? Aqui, meio copo de água morna, e uma colher de açúcar. Então, aqui, mais uma colherzinha de açúcar. Mais uma colher de açúcar. Ok. Aí você vai encaixar a bexiga, né, na pontinha aqui da coisa e vai tampar com fita crepe, né? Você vai enrolar ela com fita crepe. O ideal é que seja com fita crepe, que é para ficar bem firme, certo? É, No segundo frasco, você vai fazer a mesma coisa, né? Você vai colocar o quê? Você vai colocar meio copo de água morna, tá? Eu vou colocar em verde aqui para ficar. Vai pegar aqui meio copo de água morna, você vai colocar uma colher de açúcar e dessa vez você vai colocar o quê? Fermento, certo? Você vai colocar um pouquinho de fermento, uma colher de fermento. E nessa terceira aqui, você vai colocar meio copo em temperatura ambiente, certo? Meio copo de água aqui em temperatura ambiente, uma colher de açúcar e uma colher de fermento, certo? E aí você vai observar o que é que acontece em cada um desses frascos. E aí você vai anotar tudo que aconteceu no frasco um, no frasco 2 e no frasco 3 e responder essas duas perguntas. Esse experimentozinho aqui, ele vai valer um pontinho na avaliação de vocês, certo? Então não deixe de fazer, porque você vai precisar, experimenta aqui na prova de vocês, tá bom? Até segunda-feira, né, professor? Isso, até segunda-feira. Olha, vocês têm aí, hoje é terça, né? Olha, hoje é quarta, vocês têm quinta, sexta, sábado, domingo e até segunda de manhã, né? Segunda de manhã, se você fizer até de manhãzinha cedo, dá certo. Mas você vai ter aí 4 dias para você fazer, 4, 5 dias para você fazer um experimento que você leva aí cerca de 5 minutos para fazer. Então, não deixe para fazer na última hora, né? Faça o mais rápido possível. Enfim, mas vamos voltar aqui. O que é que acontece nessa. Vou voltar aqui para a página 7. O que é que acontece aqui no método científico? Eu vou dar outro exemplo que não seja esse para não viciar o experimento de vocês, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de um experimento que foi muito importante para a determinação do método científico. Ó, para você ver como é fácil entender. Antigamente, muito antigamente, as pessoas acreditavam que a vida surgia de matéria inanimada. Como assim? Eles imaginavam que uma pedra, por exemplo, podia gerar alguns animais. Alguns animais podiam surgir das pedras, ou eles podiam surgir de um pedaço de tecido, um pedaço de um trapo velho, alguma coisa, um pouquinho de farinha, ia nascer um bicho lá de dentro. Essa ideia aí era chamada de abiogênese, certo? Abiogênese. Essa ideia da abiogênese, ela foi propagada durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque ela explicava como é que a vida tinha surgido. A vida tinha surgido de matéria inanimada, né? Tinha surgido das pedras, tinha surgido de substâncias inorgânicas. Só que aí teve um cara chamado Francesco Redi, que ele disse assim, cara, eu acho que esse negócio de abiogênese não funciona, não. Eu acho que é mentira. O que eu acho que acontece é que os animais, eles se reproduzem e a gente não vê eles se reproduzindo. Então a gente acha que eles surgiram do nada, mas os animais, eles só surgem a partir de outros organismos que já estavam vivos. Aí a galera que defendia a abiogênese, né, diz assim: "Tu é louco, cara.
Tá mais do que Cruz credo, provado. mas tava mais que óbvio que eles se reproduziam. Pois é, mas aí você tem que pensar numa cabeça de, sei lá, 400 anos atrás. Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Então, hoje em dia, a gente acredita que a Mas vida ninguém nunca surgiu. nem ter visto um animal se reproduzindo. Não, eu tô falando de animaizinhos pequenos, tipo insetos pequenos, micro-organismos, entendeu? Organismos que você não consegue ver comumente, né? Então, eles acreditavam que eles surgiam de forma aleatória na matéria, né? Até porque, Então, até porque algum desses animais também era de reprodução assexuada. sim, mas eles não entendiam essa parte de reprodução assexuada ainda. A reprodução assexuada não tinha sido estudada ainda. Então, vocês têm que pensar que os caras eles não eram burros, é porque eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Então, os caras que acreditavam em abiogênese achavam que o Redi era doido. Por quê? Porque estava explicado já que as coisas surgiam do nada. Então, o Redi não tinha o que ficar fazendo essas coisas, ele não tinha que estar falando nada. Mas o Redi, ele era insistente, né? O Redi falou assim, cara, eu vou provar que a abiogênese não existe, que o que está correto é a biogênese, que é os animais surgindo de vidas anteriores, né? Aí o que é que o Redi fez? O Redi disse assim, ó, e para provar isso, eu vou fazer um experimento. Ó, olha lá. O Redi, ele tinha uma curiosidade. Qual era a curiosidade do Redi? A curiosidade dele era saber se a vida realmente surgia do nada. Aí a pergunta que ele fez: os organismos surgem de animais pré-existentes ou eles surgem do nada? A hipótese do Redi é que esses animais eles tinham que surgir de organismos pré-existentes. Então, o que é que o Redi fez? Opa, o que é que o Redi fez? Ele fez uma experimentação, utilizando um grupo experimental e um grupo controle. Então, o que é que o Redi fez? O Redi pegou aqui, ó, dois frasquinhos, certo? Ele pegou esse frasco, certo? E ele pegou este outro frasco aqui. Aí o Redi pegou também um pedacinho de carne, certo? Ele pegou um pedacinho de carne. E ele colocou a mesma quantidade de carne que ele botou aqui, ele botou aqui, ó. Ele pegou a mesma quantidade e botou aqui, nos dois frascos. Vou botar aqui as fibrazinhas da carne. Beleza. Aí o Redi falou assim, ó, esse grupo aqui, este meu grupo, né? Eu vou deixar ele destampado. Este frasco aqui eu vou deixar ele destampado. E este grupo aqui, este outro grupo, eu vou tampar ele com uma gaze, certo? Gaze é aquele negocinho que você bota em curativo, que é tipo furadinho, é um tecidozinho furadinho, né? Aí ele foi lá e falou assim, ó, esse aqui eu vou tampar com uma gazezinha. Por que que ele tampou com uma gazezinha? Porque aí permitia que o ar entrasse, né? O ar podia entrar e sair, mas nenhum organismo poderia passar por aqui. Por exemplo, uma mosca não conseguiria passar aqui. E esse daqui ele deixou aberto por quê? Porque as moscas poderiam entrar por aqui. Então, Professor, oi, o que é esse negocinho vermelho aí que você colocou? carne. Ah, tá. Então, o que é que aconteceria aqui? Ora, se esses organismos surgissem por abiogênese, no final do experimento, deveríamos ter moscas nesse experimento e nesse experimento. Todo mundo concorda comigo? Se a vida surgisse, por exemplo, se as moscas surgissem de um pedaço de carne podre, aí teria que surgir mosca daqui, porque a carne ia apodrecer, ia surgir moscas, e teria que surgir daqui, né? Todo mundo concorda comigo? Sim. Beleza. Agora, se a abiogênese tivesse errada, só ia surgir moscas nesse daqui. Por quê? Porque as moscas viriam aqui, né? E elas pousariam nessa carne, apodrecendo, né? E colocariam as suas larvas, né? Nesse daqui, ó, as mosquinhas não iam conseguir passar. As moscas iam ficar, ó, paradinhas aqui. Elas não iam conseguir passar. Por quê? Porque tinha uma gase aqui. Então, ao final do experimento, essa carne aqui estaria podre
e essa daqui também estaria podre. Mas essa teria larvas e essa não. Essa daqui era a hipótese do Redi, né? Era o que ele acreditava que ia acontecer. Ao final do experimento, surpresa, foi exatamente isso que aconteceu. No frasco 1, que era o grupo experimental do Redi, né? As moscas não surgiram. Aliás, as moscas surgiram, apareceram. Tinha um monte de larva de mosca aqui. Já no 2, não apareceram. Não tinha nenhuma larva de mosca aqui nessa carne. Então, o Redi falou assim, ó, tá vendo aí, ó? Só conseguiram aparecer larvas de moscas naquelas em que a mosca tinha acesso à carne. Aquelas que a mosca não tinha acesso à carne, não conseguiu realizar o surgimento das larvas, né? Então, ó, o que aconteceu? Ele utilizou uma análise criteriosa, gerou um grupo experimental e um grupo controle e conseguiu resultados. O resultado dele corroborava com a sua hipótese. O que é corroborar? Eles afirmavam que a hipótese estava correta, certo? A partir daí, o Redi gerou outras perguntas. Que outras perguntas que o Redi gerou? Ele gerou a pergunta: se os organismos surgem de outros pré-existentes, qual foi o primeiro organismo que surgiu? Aí todo mundo ficou, cara, é verdade. Na biogênese a gente conseguia explicar por como é que surgiu, né? Mas na biogênese a gente não consegue explicar. Então, muita gente se recusou a acreditar na biogênese. Começou a dizer assim: ah, quer saber? Isso é loucura dele. Isso aí ele bem colocou, bem tirou as larvas da mosca, né? Para a gente achar que ele tá certo. Ele é doido, ninguém acredita nele, não. E aí passou-se muitos e muitos anos com as pessoas ainda acreditando na biogênese. Só mais lá para frente, um cara chamado Louis Pasteur, um francês, ele conseguiu provar com todas as ferramentas que a biogênese não existia. E aí a gente ficou com aquela eterna pergunta: de onde viemos? Ninguém sabe responder ainda exatamente essa pergunta, mas Aí nós que temos nasceu aquela evidências. ideologia de Deus. Hã? Isso, aí uma das explicações, né? Uma das explicações que tem é a origem divina, né? A gente veio de Deus. Mas, é, assim, existem outras explicações, certo? Enfim, é basicamente isso aqui que é o método científico, certo? Quando vocês observarem, quando vocês fizerem o experimento, aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o método científico e como que ele funciona, certo? Então, façam o experimento e vocês vão ver como isso aqui vai ficar muito mais claro. E aí você vai fazendo o experimento e lembrando, isso daqui é o meu grupo controle, isso aqui é o meu grupo experimental. Por que aconteceu isso? Qual a explicação para isso ter acontecido? Tudo isso aí a gente vai comentar nas próximas aulas, tá? Agora, pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas quem está na aula, por favor, não saia. A gente vai continuar a aula depois que eu encerrar a gravação. É só que a próxima parte da aula vai ser de exercício. Então, eu não vou gravar a parte dos exercícios. Você que está assistindo depois, assiste só a parte de conteúdos. A parte de exercício, só assiste quem está na aula online, certo? Então, eu vou encerrar aqui. Tchau para você que está ficando, para você que está assistindo depois e para você que ficou aqui. A gente vai continuar já já.